E aí, galerinha, vamos com a gente para mais uma aula de Química Orgânica. Uma aula saborosa feita para você, onde a gente vai falar um pouco mais sobre quem, Almeida? Exatamente, olha aí, sobre o átomo de carbono, mas dessa vez envolvendo cadeias carbônicas, não é não, professora? Isso. Hoje a gente vai falar sobre as cadeias carbônicas e vamos conhecer um pouco mais sobre aquelas ligações que a gente falou na aula anterior, onde você viu que o carbono faz ligação dupla, quase que não saiu dupla, tripla, simples. E aí você vai ver que o modo como essas ligações ocorrem interfere nas estruturas que nós vamos estar montando, né? Exatamente nas propriedades dos carbonos também, dos compostos, porque até quanto à solubilidade, professora, a gente vai ver futuramente que quanto mais carbonos existirem, mais isso aí tem a ver com as características e as propriedades que ele apresenta, seja diante da água, diante de outras substâncias, até nas reações químicas que ele pode realizar. E aí a gente vai ver, galerinha, aquelas situações que a gente falou na primeira aula, que é como você vai estar montando essa estrutura, porque não pense que é só a gente que vai desenhar a cadeia carbônica, não. Vocês também vão estar fazendo lá as estruturas, né, Almeida? Por isso que nós temos os aprender fazendo, que é fazendo que se aprende e é aprendendo que se faz. Vamos lá, então? Vamos lá para a nossa aula, para a gente aprender aqui sobre cadeia carbônica e simplificação de fórmulas estruturais. Aí você deve estar pensando, uai, simplificação? Como assim? Cadeia carbônica? Será que alguém vai ser preso, Almeida? Não se trata de penitenciária, professora, mas se trata de uma sequência, ou seja, encadeamento em série, quer dizer, são ligações que ocorrem em séries e não em paralelo. E aí para a gente entender, vamos usar o conceito de cadeias carbônicas, que como o professor Almeida falou, o nosso carbono não vai ser preso, né? E ainda que ele fosse preso, ele teria direito a 4 ligações. Mas e aí, o que são as cadeias carbônicas? O átomo do elemento químico carbono, eles estão presentes em todas as moléculas orgânicas. A sua propriedade é a principal causa ou consequência de que nós temos uma infinita quantidade de moléculas orgânicas. Então, esse elemento aqui que nós temos, o carbono, a facilidade dele realizar ligações entre eles e com outros elementos, possibilita essa quantidade de moléculas orgânicas. Outro elemento que está muito presente são os átomos do elemento hidrogênio, que eles vão estar constituindo boa parte dessas moléculas. Então aqui, primeiro ponto, os átomos de carbono eles vão formar o que nós chamamos de esqueleto das moléculas orgânicas. Ai, mas esqueleto, professora? Sim, esqueleto. Pensa aí no nosso esqueleto. Ele dá sustentabilidade para tudo o que vem depois, não é, Almeida? Exatamente, ele ajuda a estruturar o composto, sempre ligando carbono. Poderá ter um átomo diferente de carbono dentro de carbono, vocês vão ver que isso será possível, mas a sequência maior, ou seja, o encadeamento, o esqueleto, todo ser humano não existe um esqueleto, a coluna vertebral não é quem sustenta o corpo, então dessa forma, nos compostos orgânicos, quem sustenta o composto é uma sequência de átomos de carbono que nós chamamos de cadeia carbônica. Né? Minha coluna. A coluna sustenta tudo e o carbono, ele é esse esqueleto que vai sustentar as outras ligações de átomos de outros carbonos, de átomos de hidrogênios, oxigênios. E aí, a partir dessa cadeia, dessa sequência de ligação entre os átomos de carbono, nós vamos ter a estruturação de um composto orgânico. Tranquilo? Então, vamos continuar na aula para a gente aprender mais sobre as cadeias carbônicas. Vamos lá? Então, cadeia carbônica, olha que lindo, carbônica, né? Carbônica é a estrutura formada, presta atenção, por todos os átomos de carbono de uma molécula orgânica e também por todos
heteroátomos que estejam posicionados entre os nossos átomos de carbono. Então, olha aí, cadeia carbônica vai ser a sequência de carbonos, né, que dá a estrutura do nosso composto. E se entre essa sequência de carbono nós tivermos um átomo diferente de carbono, ele vai ser o heteroátomo. Não é o heterotop não, gente, é o heteroátomo. Por que heteroátomo? Hétero quer dizer o quê? Diferente. Então, o átomo diferente de carbono que estiver no meio dessas ligações, ele também vai ser considerado como nossa cadeia carbônica. Ai, professora, então, quando a gente fala de cadeia carbônica, a gente está falando nesse sentido dessa sequência. A cadeia carbônica, né? Ela é cadeia de quê? De carbonos. E se tiver átomos entre os carbonos, que nós chamamos de heteroátomo, ele vai fazer parte da nossa cadeia também. O restante que vai estar ligado ali, ele vai dar origem à forma do nosso composto orgânico. Então, a princípio, nós vamos estar trabalhando com uma cadeia, que é a sequência de encadeamentos, né, Almeida? Perfeitamente. E aí, a partir da estrutura da nossa cadeia, a gente tem as ligações dos demais elementos que vão estar ligados a ela, formando o nosso composto orgânico. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de estrutura de cadeias carbônicas para você observar. Vamos lá? Olha só, como a gente falou que a cadeia carbônica é essa sequência, esse encadeamento de todos os carbonos da nossa cadeia, observe que aqui, ó, onde está esse traçado fechando esse primeiro exemplo de 3 carbonos, essa é a nossa cadeia carbônica. Esses traços que estão saindo dos nossos átomos de carbono são as ligações que eles podem estar fazendo, como, por exemplo, o hidrogênio. A cadeia carbônica, que a gente chama também de cadeia principal depois, né, professor Almeida? Okay. É a sequência dos átomos de carbono. Ah, professora, mas tem aqui um oxigênio, ele não vai fazer parte da cadeia carbônica porque ele não é um carbono. Não é bem assim, né, professor Almeida? Exatamente. Então, ele faz parte, ela faz parte, sim, porque a sequência dos átomos de carbono continua. Então, o que significa cadeia carbônica? A sequência de átomos de carbono. Quando se fala cadeia principal, você vai olhar, independente da disposição dos átomos de carbono, se está subindo, descendo ou seguindo reto, é a sequência do átomo de carbono. Quanto mais átomos de carbono tiver numa sequência, ela representará a cadeia principal. Isso aí. E aí nós temos um exemplo para trazer aqui para vocês de como as estruturas elas podem ser variadas. Olha só, esse aqui é o nosso composto. Ai, professora, como vai ser a cadeia carbônica? Aí você vai observar a sequência de átomos de carbono aqui, que vai estar estruturando a nossa cadeia carbônica. E observe que, como a gente falou, ele é o esqueleto do composto, os outros é como se fossem se conectando para formar o composto orgânico, tranquilo? Uma cadeia carbônica pode ter, além de átomos de carbono, átomos de outros elementos químicos, desde que esses átomos estejam entre os átomos de carbono. Então, vamos voltar aqui no exemplo. Vamos apagar para vocês entenderem. Observe aqui, por exemplo, esse oxigênio. Todo mundo está vendo o oxigênio que eu circulei? Esse oxigênio, ele faz parte da cadeia carbônica? Sim ou não? Todo mundo respondeu não, né? Parabéns! Só vai ser um heteroátomo pertencente à nossa cadeia quando ele estiver entre 2 átomos de carbono. Como, por exemplo, esse oxigênio aqui, né, professor Almeida? Perfeitamente. Esses 2 oxigênios aqui, eles não fazem parte da cadeia carbônica, da sequência de átomos de carbono, por não estarem entre 2 átomos de carbono. Então, eles não configuram o que nós chamamos de heteroátomos. Já esse aqui, ele configura, porque ele está entre 2 átomos de carbono. Então, quando ele fala aqui que uma cadeia carbônica pode ter, além de átomos de carbono, outros elementos químicos, outros átomos de elementos químicos, eles obrigatoriamente têm que estar entre 2 átomos de carbono.
Quem são esses elementos que surgem com muita facilidade? Oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, né, professor Almeida? Perfeitamente, professora Sabrina. Conforme você falou há pouco tempo também, o oxigênio ele está ligado ao hidrogênio? Não, hidrogênio não é carbono. Então, se o oxigênio está na extremidade da cadeia, então ali não caracteriza heteroátomo. Só lembrando que você falou isso anteriormente, para que o aluno possa entender melhor, viu, professora? Não é isso? Isso. E aí, quando eles estiverem entre os átomos de carbono, nós chamaremos eles de heteroátomos. Olha só esse exemplo aqui, ó. Esse oxigênio, ele é um heteroátomo, porque o elemento o oxigênio ali, ele está participando da nossa cadeia, olha só. Ele está entre dois átomos de carbono, ele está entre os átomos de carbono. E aqui, nessa situação, como eu falei, ó, esse oxigênio aqui também configura um heteroátomo. Já os demais, ó, esses 3 oxigênios aqui, não, eles não configuram heteroátomos. Olha esse exemplo. Não é heteroátomo. Por quê? Porque o elemento químico oxigênio, ele não participa da cadeia carbônica, pois ele não está situado entre os átomos de carbono. E aí a gente tem esses exemplos aí que também não configuram heteroátomos. Tranquilo? E aí, meu caro aluno, vamos dar continuidade, porque existe forma de representação de moléculas orgânicas. E aí, com relação à fórmula estrutural tridimensional. A fórmula estrutural tridimensional é essa que apresenta aí, olha só, propano, 3 átomos de carbono, então ligando-se com hidrogênio, olha aí. Então, isso aqui é a forma no espaço, a forma tridimensional. Então, pode ser o propeno. Nós temos o propeno porque vocês vão ver que eno é quando apresentar uma dupla ligação. Mas, de qualquer maneira, cada carbono aqui, olha, carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Carbono, hidrogênio, de forma que cada carbono ele vai apresentando suas 4 ligações completas. E é interessante esses exemplos, né, Almeida? Porque aqui as 2 estruturas apresentam 3 átomos de carbono. A diferença entre um composto e o outro é o tipo de ligação que ocorre entre os átomos, né? Consequentemente, como eles apresentam estrutura diferente, são substâncias diferentes, têm propriedades diferentes. Então, somente apresentar uma ligação a mais entre o carbono, então o propano deixou de ser propano e passa a ser o propeno propriamente dito. Muito bem lembrado a observação da professora Sabrina. E na sequência, quando eu falo estrutural plana, aí já dá um detalhe mais visível das ligações que ocorrem com o carbono, hidrogênio. Então, os átomos de hidrogênio podem ser representados de maneira explícita ou deixados em oculta. Oculta é quando nós temos essa representação, então subtende que aqui nós teremos o hidrogênio ligado ao átomo de carbono. Como o hidrogênio só faz uma ligação, então, olha só, o carbono continua com as 4 ligações formadas, os emparelhamentos, as covalências, né, ligações covalentes, e o hidrogênio com suas 2 ligações. E aí, aluno, usa a imaginação, né? Você está vendo os traços, aí na hora você tem que lembrar, cada tracinho é uma ligação, então o carbono está ligado a alguma coisa. Normalmente, a gente oculta somente os átomos de hidrogênio. Os heteroátomos, ou enxofre, nitrogênio, eles não são ocultados nas ligações, tá bom? E, detalhe, aqui a gente também está representando o propano. Você viu o propano lá na tridimensional, né? E aí você está vendo aqui o propano na estrutura plana. Perfeitamente. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós estamos falando sobre isso, meu caro aluno, porque em alguns livros, literatura diferente, o hidrogênio pode aparecer ou pode não aparecer. Isso não quer dizer que a estrutura do composto esteja errada. Não é. É possível. Mas, conforme a professora Sabrina falou, somente átomos de hidrogênio é que pode apresentar a parte oculta do composto. Então, você só subtende, entre aspas, que o hidrogênio ali está presente. Não é isso, professor? É isso mesmo.
E aí, continuando lá na nossa aula. Continuando na nossa aula, então vamos lá agora, é o seguinte, olha só. Os átomos de hidrogênio oculto e átomos de hidrogênio explícitos. Então, eu tenho aí, ó, prop 1-eno. Então, vamos verificar que vocês vão aprender, isso aqui são hidrocarbonetos, compostos que têm somente carbono e hidrogênio. Prop porque tem 3 átomos de carbono. Porque a dupla ligação está a partir do primeiro carbono. E eno, porque é um alceno. Vocês vão aprender detalhadamente. Então, nós temos aí o próprio eno com uma estrutura com hidrogênios ocultos e nós temos uma estrutura com hidrogênios explícitos. Olha só a diferença. Aqui a gente não mostra o hidrogênio, mas você que é inteligente, amigo nosso aqui da NASA, você sabe que os hidrogênios estão lá. E aí, no segundo momento, a gente mostra os hidrogênios. Isso porque, como são muitos compostos e algumas cadeias são muito longas, a gente precisa representar do modo mais simples possível, né, Almeida? Exatamente, simplificando para que você também possa ganhar espaço para escrever outras estruturas, enfim, e fazer comentários. E fórmula estrutural condensada, olha aí, hein? Não é aquela condensação que você aprendeu, onde é a passagem de uma matéria do estado gasoso para o líquido. Aqui não é condensação, não é liquefação. Mas condensada quer dizer unidas, juntas. Portanto, os átomos da molécula são representados e as ligações ficam apenas indicadas de carbono com o número de átomos de hidrogênio ligado a cada átomo de carbono. Então, olha aí. Nós temos lá o propano e o próprio eno. Você viu que as estruturas simplificaram. Então, você vê no propano H3C, que era HHHC, tem CH3. O que era CHH, quer dizer, ficou CH2 e o CH3 condensadamente. Da mesma maneira, o próprio eno. Olha lá, enquanto no propano era CH2 no meio, nós temos CH. Enquanto o propano era CH3 no início, o próprio CH2, por causa da existência de uma ligação a mais, caracterizando a dupla ligação entre o primeiro e o segundo carbono. E a fórmula estrutural parcialmente condensada trata-se apenas de as ligações entre carbonos que são apresentadas de forma explícita. Então, olha aí. Então, ela é parcialmente condensada, porque ela mostra detalhes das ligações somente carbono-carbono. Ela não mostra detalhes das ligações carbono-hidrogênio. O hidrogênio está sendo mostrado quantos hidrogênios ligados a carbono, porém, parcialmente condensada mostra as ligações entre os carbonos. Não é isso mesmo, professor? Isso, aí você diferencia. Condensada não mostra as ligações entre os carbonos. Mostra lá a quantidade de hidrogênio que cada carbono tem. Parcialmente condensada, eu oculto só as ligações entre o carbono e o hidrogênio. Mas as ligações que ocorrem entre os carbonos, se é simples, dupla ou tripla, elas ficam explícitas. Essa é a diferença da condensada para parcialmente condensada. Tranquilo? E aí, na sequência agora, olha só, dando continuidade, vamos verificar o que significa uma fórmula bastão. Então, um bastão é uma bengala, um bastão é um bastonete, é um pedaço de vidro. Então, olha aí, vamos entender o que é uma fórmula bastão. Trata-se apenas as ligações entre o carbono, que são representadas da seguinte maneira. Olha, propano. Claro, nas extremidades existe o quê? Um carbono, aqui no vértice mais um carbono, e aqui já subtende-se que os demais hidrogênios estão ocultamente apresentados. Fórmula bastão é uma fórmula tracejada, em outras palavras. Com relação ao próprio eno, você viu que existe uma dupla ligação entre o carbono 1 e o carbono 2. Logo, essa dupla ligação, nós trabalhamos com um tracinho a mais. E aí, sempre você vai ver vértices onde cada um representa, se fosse, por exemplo, 4 carbonos, então eu teria o quê? Olha, 1 carbono, 2, 3, 4. Não pode ficar em linha reta, por quê? Porque senão vou diferenciar
os carbonos na sua estrutura. Então, que carbono, carbono, carbono e carbono. Então, só para você ilustrar, meu caro aluno, a facilidade de interpretação dos compostos orgânicos. Então, olha aí, ó, só lembrando aqui a estrutura do benzeno. Então, você viu, o benzeno tem 6 carbonos e com as suas duplas ligações alternadas. Então, o restante são o quê? Átomos de hidrogênio. Tá bom? Então, nós estamos falando aqui da forma bastão, que são formas tracejadas, digamos assim. Forma molecular, você já sabe o que é a molécula, né? Molécula nada mais é de que um conjunto de átomos ligados entre si por ligações covalentes. E aqui nos compostos orgânicos nós temos essas moléculas. Indica o número de átomos de cada elemento presente na molécula. Então, o propano, que nós vimos que lá foram 3 átomos de carbono e 8 de hidrogênio. E o próprio 1N, né, considera aqui próprio 1N, tá bom? Então, isso aqui é exatamente C3H6. 2 hidrogênios foram diminuídos porque apresentou uma ligação entre os átomos de carbono a mais. E lembrando ainda de que sempre, quando você for escrever fórmula molecular de compostos orgânicos, sempre inicia-se pelo carbono. Então, vamos ver, o propano C3H8. Você nunca vai escrever H8C3, porque senão descaracteriza o que nós estamos estudando de química orgânica, que é a representação, ou seja, a maioria dos compostos de carbono. Não é isso, professor Sabrina? Isso mesmo. E ó, fique ligadinho nessas dicas, porque como a gente falou que não são todos os compostos do mundo que, por ter carbono, são orgânicos, é uma maneira de você diferenciar esses compostos, né, professor Almeida? Perfeitamente. Então, quando a professora Sabrina falou dica, nós chamamos dica, macete, observaçõezinhas simples para que você possa diferenciar algumas exceções, enfim. São lembretes que ajudam ao aluno a visualizar e diferenciar determinados compostos. E ainda acabou não, gente, tem mais. Vai lá, professor Almeida, mostra mais aula para eles. Vamos lá agora, porque nós temos aqui agora, saiba mais, é que na química orgânica é comum encontrar pequenas variações nas fórmulas estruturais, em geral, nas ligações semi-explícitas. E aí, olha só, nós temos aí, ó, prop 1Eno. Então, olha aí, nós temos, são estruturas, você tem os carbonos, né? Os hidrogênios ligados entre si, porém as duas são válidas. O que eu queria dizer é o seguinte, professora Sabrina, me permita aqui fazer uma observação. O que eu queria dizer é que, ó, eu posso ter aqui também, olha só, digamos CH3, tá bom? Olha aí, CH2. Quer dizer, a posição dessa dupla ligação em relação a essa dupla ligação. Aqui houve uma repetição, tudo bem, mas eu queria ilustrar que a dupla ligação pode ser aqui, quando for aqui eu tenho CH2. Enfim, aqui eu teria H3C. Só para ilustrar esse detalhe, que seja uma forma ou a outra, continua sendo o próprio 1N, a estrutura próprio 1N, tá? E aí nós temos aí o etoxetano, que é um éter. O éter dietílico é o nome vulgar, o nome usual. E o etoxetano é o oficial. Tá bom? Nós podemos apresentar também dessa maneira. E aí, assim, são formas de representar um determinado composto orgânico. Para isso, olha aí. Então, nós teremos aqui, olha, 3 maneiras, dependendo de como representar a forma estrutural. E aqui, nesse caso, você pode observar aqui, ó, eu tenho CH3, ou alguns autores, e eu particularmente prefiro representar, H3C. Por quê? Porque aí fica mais visível que a ligação que está ocorrendo aqui é entre carbono e carbono.
mas todas as duas representações, seja CH3, H3C, elas duas estão corretas, não estão erradas. A gente só utiliza essa segunda aqui, eu particularmente, porque aí fica mais visível para vocês que a ligação está ocorrendo entre os átomos de carbono. Bem lembrado, professora Sabrina. E lembrando, você escreve H3C quando está iniciando a cadeia carbônica e quando está terminando, você escreve CH3 para deixar claramente explícita a ligação carbono-carbono. Isso mesmo, professor? Isso. Então, olha aí, mais uma vez, são dicas, hein? São macetes, ou melhor, são lembretes, né? De uma maneira mais técnica, chamamos de notação ou lembrete para o aluno visualizar o conteúdo. Continuando da abordagem sobre as estruturas dos compostos orgânicos, olha lá também a fórmula em bastão, onde você tem o quê? Ó? Carbono, 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 carbono. Não deixa de ser o etoxetano, portanto, não deixa de ser o éter dietílico. E ainda pela forma molecular, C4H10O. Você pode olhar que existem 4 átomos de carbono na molécula, 10 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Lembrando a sequência CHO, ok? Porque carbono representa os compostos orgânicos. O hidrogênio é o melhor amigo do carbono e o oxigênio é o que está em menor quantidade. E aqui nós temos uma ordem de importância na representação da fórmula molecular, né? Carbono primeiro, hidrogênio depois, e aí você vai para os demais átomos que podem estar presentes na cadeia, né, Almeida? Que são exatamente o quê? Os heteroátomos, que podem ser o oxigênio, pode ser o hidrogênio e o nitrogênio, mas quando se tratar de éter, vocês vão ver lá que o heteroátomo obrigatório tem que ser o oxigênio. Os demais representam outras funções orgânicas. E aí, olha o exemplo do benzeno, né? A sua forma estrutural plana, a sua forma estrutural em bastonetes e o benzeno, que depois você vai entender por que esse ciclo, porque são elétrons das duplas ligações que estão se movimentando constantemente, formando o ciclo, né? É exatamente com relação ao que eu falei, que vocês vão saber quando estudarmos a estrutura do benzeno, a ressonância, que em 1930 o cientista americano Linus Pauling propôs a teoria da ressonância. Esta teoria dizia o seguinte: sempre que em uma fórmula estrutural pudermos mudar a posição dos elétrons sem mudar a posição dos átomos, a estrutura real não será nenhuma das estruturas obtidas, mas sim um híbrido de ressonância daquelas estruturas. Então, quando vocês forem aprender sobre compostos aromáticos, que formos falar sobre o benzeno, voltaremos a falar sobre ressonância. E assim sendo, alterando a tenda da posição de alguns elétrons nas ligações duplas, pouco importa, meu caro aluno, você pode olhar aqui, olha, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. As duplas estão sempre alternadamente, olha, não pode, se as duplas tiverem carbono-carbono, deixa de ser um aromático, deixa de ser um benzeno. Ou aqui, olha, pode olhar a posição. Como a posição da dupla está mudando, os elétrons π, digamos, da dupla ligação, eles vão se deslocando e posicionando essas duplas em locais diferentes. Olha aí, mais uma vez, as maneiras de como o benzeno pode ser representado. Ainda agora sim, já que nós vimos sobre as estruturas, cadeias carbônicas, né, que formam entre os compostos e a presença de alguns heteroátomos, lembramos aqui as ligações do carbono com átomos de outros elementos químicos. O elemento hidrogênio, o número de ligações covalentes possível é apenas de uma ligação, então representada desta maneira.
O carbono, 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na última camada, e ele pode fazer 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas, ou uma simples e uma tripla. Já o nitrogênio tem 3 ligações a fazer, porque o número atômico dele é 7, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 5 na última. Ele precisa de 3 elétrons, e esses 3 representam a quantidade que ele precisa para estabilizar. E aí o nitrogênio pode fazer 3 ligações simples, pode fazer uma dupla e uma simples, ou ele pode fazer simplesmente uma tripla ligação com outros compostos. E aí o enxofre pode fazer 2 ligações, tendo o quê? Essas 2 fórmulas dele se apresentar, o oxigênio também, dessas 2 maneiras, e os halogênios, flúor, cloro, bromo ou iodo, como ele precisa de um elétron na última camada, então, olha só, eles fazem apenas uma ligação. Isso aqui são as possibilidades de ligações que os elementos químicos adquirem, que podem fazer para garantir o seu octeto, ok? E aí, partiremos agora para um aprender fazendo. E nesse aprender fazendo, nós vamos trabalhar aqui, ó, com uma fórmula da vitamina C. E é bem interessante, bem prático. Olha só o que fala no enunciado. A vitamina C apresenta a fórmula estrutural mostrada abaixo. Olha só como é bonita a fórmula estrutural da vitamina C. E aí o problema pede para você dizer qual é a fórmula molecular para essa estrutura. O que é a fórmula molecular? Você vai colocar os átomos que estão participando desta estrutura e o seu quantitativo. Então, carbono, você vai contar quantos átomos de carbono tem aqui, vai contar quantos átomos de hidrogênio estão presentes, lembrando que em algumas situações o hidrogênio fica oculto, e quantos heteroátomos estão presentes na estrutura. Observando lá a nossa estrutura da vitamina C, ó, nós vamos ter um carbono, tá? 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Tem mais átomos de carbono na estrutura? Não. Então, você vai observar as alternativas que apresentam os 6 átomos de carbono. A D está fora, a B está fora, ficamos entre a letra A, C e E. Nesse caso, a alternativa correta vai ser a letra E. Por quê? Porque quando você for fazer o quantitativo de hidrogênios, vai ter 1, 3, 4, 5, 6, 7... E aqui vai ter mais 8. 8 hidrogênios. E os oxigênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica C6H8O6. E aí, fecha certinho a nossa estrutura, porque a quantidade de carbonos a gente já tinha contado, deu 6. Como tem 8 hidrogênios, tá aqui, 6 oxigênio, fechou a fórmula estrutural. E aí, você sempre vai ter que ter essa atenção, galerinha. Nem sempre o nosso hidrogênio vai estar visível, ó. A gente visualizou esse, beleza, esse aqui também, esses outros 2 aqui, ó. Só que se você for só pelos visíveis, tem quanto? Tem 7. E aí você tem que lembrar que todos os carbonos têm que estar realizando 4 ligações. Então, esse carbono aqui, ó, ele tem apenas 3 ligações, uma com o oxigênio, uma com esse carbono e com o carbono aqui de baixo. Então, se tem 3 ligações, significa que aqui, ó, tem um átomo de hidrogênio oculto, por isso, H8. E agora, meus caros alunos, olha só que bacana nessa aula, vocês aprenderam sobre cadeias carbônicas, as estruturas dos compostos orgânicos, tá certo? Aí, vamos dar um tempinho. Nós vamos o quê? Fazer uma revisão, não é, professora Sabrina? E depois você vai fazer a atividade para que possamos, então, fazer aquele comentário. E aí, voltaremos já já para a revisão.